Bom dia, estamos dando continuidade aqui à nossa matéria. A gente parou nesse exercício aqui, tá? O que eu ia pedir para vocês? Vocês vão fazendo os exercícios agora, tá? E vocês reparem que embaixo tem a resolução, tá? Vocês vão fazendo, se por acaso, mesmo com a resolução não, desculpa, a resposta, né? Mesmo com a resposta, vocês não conseguirem entender o que está acontecendo, lá no fórum de dúvidas, vocês vão lançando as dúvidas lá, tá? Que eu e o nosso professor Fábio também, na medida do possível, a gente vai tirando a dúvida de vocês, tá? Com a resolução das questões, ok? A gente vai agora para o princípio aditivo da contagem, tá? Então, essa matéria que ela requer que a gente leia, tá? Não pode perder a paciência. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas se vocês quiserem, vocês nem escutem eu lendo aqui agora, né? Se você acha que já entendeu, lê sozinho. Alguns resultados da teoria dos conjuntos têm importantes aplicações na análise combinatória. Um deles é o cálculo do número de elementos da união de dois conjuntos finitos, tá? Vejamos os exemplos a seguir. Exemplo 1. O elenco de jogadores de basquetebol de um colégio é formado por 10 jogadores titulares e reserva, dos quais apenas 3 pertencem ao segundo ano A do ensino médio. Se o segundo ano A é formado por 28 estudantes, quantos alunos estudam no segundo ano A ou fazem parte do elenco de jogadores de basquetebol? Tá? Então a resposta a essa pergunta pode ser obtida da seguinte maneira: 28 alunos, né, que é o número de alunos do segundo ano A, mais 10, que é o número de jogadores do elenco, menos 3, que é o número de alunos do segundo ano A, que são jogadores do elenco, então dá 35. Pela teoria do conjunto que a gente estudou, que ele chegou a essa solução aqui, tá? Então, pelo diagrama de Venn fica mais fácil, né? A gente pega o elemento que é comum aos dois conjuntos. Se eu tenho 28 alunos aqui no A, você desconta, né? 28 menos 3 dá 25. Se você tem 10 aqui no B, 10 menos 3 dá 7. É daqui mesmo que ele tirou, né? 3 pertence ao segundo ano A do ensino médio, né? Dali que ele tirou esse 3 aqui. Note que o número de elementos que pertencem a A ou B, isto é, o número de elementos da união com B, não é simplesmente a soma do número de elementos de A mais o número de elementos de B, pois nessa soma os elementos da interseção estão sendo contados duas vezes. Uma vez quando contamos os elementos de A e outra quando contamos os elementos de B. Assim, o número de elementos da união A união com B é dado por essa fórmula aqui que a gente já viu, né, em sala de aula. Tá? Essa fórmula aqui vai ser muito importante aqui para a gente fazer o exercício. Com isso, concluímos que 35 alunos estudam no segundo ano A ou fazem parte do elenco de jogadores do basquetebol. A partir desse exemplo, podemos enunciar o princípio aditivo da contagem. Sendo A e B conjuntos finitos, o número de elementos da união de A e B é dado por... Tá? Então, mesma fórmula de novo. Aqui tem alguns exercícios resolvidos, né? A gente vai ler esse exercício aqui junto, depois a gente vai fazer um exercício separadamente, né? Um que só tem a resposta sem resolução. Mensalmente, um colégio oferece aos alunos 2 palestras sobre orientação profissional. Tá? Então aumentei aqui um pouquinho para ficar melhor, para enxergar, né? No mês passado, a primeira foi sobre ciência da computação e a segunda sobre economia. Todos os alunos de uma classe assistiram a pelo menos uma das palestras, sendo que 18 assistiram a primeira, 23 assistiram a segunda e 8 assistiram as 2 palestras. Quantos alunos há na classe, né? Então ele colocou que o conjunto dos alunos que assistiram a primeira palestra, então são 18, né, que ele tirou daqui mesmo. 18 assistiram a primeira palestra. B é o conjunto do que assistiram a segunda palestra, que foi 23. E a interseção foi o que assistiram a 2 palestras ao mesmo tempo, que foram 8, né? A interseção. Então, o conjunto A união com B são os elementos x tal que x que pertence a A ou que pertence a B. Assim, a união com B é o conjunto dos alunos que assistiram a primeira ou a segunda palestra. Isto é, todos os alunos da classe. Pelo teorema anterior, esse total é dado por... Então aqui está a formulazinha, né? Número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção.
Então, pelo próprio exercício, né? Número de elementos da união é 18 mais 23 menos 8, que dá 33. Tá? Depois aqui a gente tem mais exercício resolvido, né? Que vocês mesmo podem estar acompanhando aqui, tá? Para ver como é que faz. E agora eu vou com vocês lá para o exercício. Exercício proposto, tá? Eu já tenho a resposta aqui, tá? Então a gente, se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer antes de ver minha resolução aqui. E se der certo, né? Se quiser depois comparar com o meu vídeo, tiver alguma observação, achar que tem uma forma melhor de resolver, pode postar aí, que vai enriquecer a aula, tá? Responda aos itens seguintes. Dois conjuntos A e B são tais que o número de elementos de A é 18, o número de elementos de B é 15 e a interseção é 6. Então ele quer que a gente determine a união com B. Na letra B, dois conjuntos C e D são tais que o número de elementos de C união com D é 28, o número de elementos de C é 17, o número de elementos de D é igual a 20. Determine o número de elementos da interseção de C com D. Vamos lá ver como é que fica isso daí. Vamos fazer esse exercício aqui junto, né, gente? De repente não deu para entender muito bem, a gente vai entender aqui agora na resolução. Tá? Como são só dois conjuntos, a gente vai usar que forma, tá? Para fazer a letra A. Número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Tá? Ele quer saber, determina o número de elementos de A união com B. Ele quer saber esse cara aqui, né? Então isso aqui vai ser igual. O número de elementos de A é 18, né? O número de elementos de B é 15. E o número de elementos da interseção é 6, né? Ou seja, o número de elementos de A união com B vai ser igual 18 mais 15, 33, né? 33 menos 6, que dá 27, né? A gente confere aqui com a resposta e vê que está certo. Tá? Na letra B, dois conjuntos C e D são tais que o número de elementos de C união com D é 28, o número de elementos de C é 17, o número de elementos de D é 20. Então ele quer que determine o número de elementos da interseção, né? Então o número de elementos de C união com D é igual ao número de elementos de C mais número de elementos de D menos número de elementos de C interseção com D. Tá? Então o que vai acontecer aqui agora? A união ele falou que é 28, né? O número de elementos de C ele disse que é 17. O número de elementos de D ele falou que era 20. E ele não falou qual é a interseção, certo? Então vai ficar esse menos N sem interseção com D, passa para o lado esquerdo com o sinal de mais, tá? Vai ficar o quê? 17 mais 20 menos 28, né? 17 mais 20 menos 28 dá o quê? 37 menos 28 dá 9, tá? A resposta aqui bateu, né? Então a gente ficaria preocupado se a nossa resposta não tivesse batido, né? Quem está errado? Eu estou errado ou a apostila está errada? Vamos verificar quanto tempo de vídeo nós temos aqui já. Nós já temos 8 minutos e 54 segundos, acho que já está de bom tamanho, né? Ficou até grande demais. Muito obrigado.